não vou desistir. Se fraco eu me sentir, eu sei, encontrarei a força em ti. Nasci pra lutar, seu amor vou cantar. Enquanto eu viver, vou louvar. Seu nome eu vou proclamar. Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco, é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Nasci pra lutar, seu amor vou cantar. Enquanto eu viver, vou louvar. Seu nome eu vou proclamar. Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco, é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Bruno Alvarenga na guitarra. Banda de voz. Rinaldo Rosa, Diego Campos, Cleber Neves, Bruno Alvarenga. Meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco, é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco, é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Estou aqui do lado da imagem de Carlo Acutis, que é beato, já é beato, e nós podemos, nessa condição, já pedir as graças. E você sabe, quando o santo, chega nessa condição de beato, nós podemos rezar pedindo sua intercessão, e quando os milagres forem acontecendo e sendo comprovados pela igreja, a igreja é muito séria, então aí sim ele pode ser elevado à condição de altar, ou seja, vai ser beatificado. Então, eu quero agradecer aqui a Artesanato Costa, que cedeu essa imagem linda. Aliás, todas as imagens que a Artesanato Costa faz são lindas, mas essa imagem de Carlo Acutis, que é o padroeiro do nosso programa. Eu trabalhei muito tempo, muitos anos com a juventude e tenho um amor muito grande por ela,
e me converti ainda jovem, com 18 anos, e quando eu olho para vocês assim, né? Mas me dá eu tenho um amor por vocês, vocês não têm noção. Pode me pedir R$1, R$5, até R$5 eu consigo, entendeu? Mas eu tenho um amor tão grande por vocês, porque eu vejo a continuidade, né? Daquilo que eu fiz e que outros também fizeram, né? E que me evangelizaram, daí eu evangelizei outros, e hoje vocês evangelizam também. É bacana ver aqui o nosso querido, como é que é o mesmo nome? É Léo, né? Agora não é mais Léo, agora é Kennedy, né? Você aí em Mogi das Cruzes é Kennedy, tá legal? Brincadeira, Léo. Mas é bacana ver esses cabelos diferentes, né? Essa jovialidade, é bonito demais isso. Então continuem firmes, porque jovem evangeliza jovem. É claro que eu também evangelizo o jovem, não sendo mais jovem, mas o amor que a gente tem por vocês é muito grande. Então, que Carlo Acutis interceda por nós, por todos os jovens que acompanham a Rede Vida. Mas vamos voltar a falar de festa junina. Ô Adriana Gil, você está sentindo força aí nesse novo tempo da música sertaneja e que pode invadir esse novo espaço, por exemplo, né, nas festas juninas do nosso país? A combinação perfeita, né? Música sertaneja católica, festa junina, tem tudo a ver. Então, assim, a gente está aí à disposição, tem muita gente boa aí para poder levar a palavra de Deus aí nas quermesses. Enquanto o pessoal está lá comendo, né, despretensiosamente, está ali assimilando coisas boas, ouvindo coisas boas através da música sertaneja católica. E você viu a explicação do Frei aqui da palavra quermesse. Eu gostaria, padre, Frei... Feira de igreja. Feira de igreja. A Kerk, né, significa igreja. Olha que legal. Messe é exatamente uma feira de igreja. Olha, e isso só a origem da palavra já explica o porquê que nós católicos, né, desde as paróquias mais simples, nos lugares mais simples, até as paróquias em bairros mais nobres, mas aquela barraquinha do lado da igreja, aquela unidade dos festeiros, né, daquelas pessoas que se juntam ao padre, esse ano nós vamos fazer uma festona aqui, vamos arrecadar uma grana legal aqui para o senhor poder recuperar aqui o sino da igreja, a torre da igreja, pintar a igreja, ou então ajudar uma obra social que aquele padre esteja à frente. Então, isso é o DNA, né, e vem dessa palavra que o senhor nos explicou hoje. O senhor pode explicar mais uma vez para nós? Feira beneficente, não é? Por quê? Em ocasião do dia do padroeiro, então a comunidade se reunia. Procissão, celebração eucarística, louvores ao Senhor e ao padroeiro, mas também havia essa parte mais de confraternização. E aí surgiu a ideia justamente de aproveitar esse momento para que houvesse uma colaboração com a paróquia, com as obras, etc. De maneira que a quermesse, ela tem esse sentido, realmente, primeiramente. Agora foi depois decaindo. Teve o rei da França, né, Carlos V, me parece, que até proibiu, porque havia abusos. Tomara que não tenha abusos, não é? Mas depois a coisa se acalmou, e aí nós temos ainda agora essa quermesse, que é aquela que organiza, que é organizada, aliás, pelas paróquias, não é? De maneira que as festas juninas, o que fizeram? Englobaram essa ideia, né? Praticamente expandiram mais, porque nós temos fogueira, tanta coisa que realmente dentro da primeira quermesse não havia. É a criatividade também do povo, né? Tem pergunta aí? Vamos lá, quem mais quer fazer pergunta? O Frei falou, né, que em Portugal trouxe essa tradição. Mas por que os 3 santos na festa junina? Por que os 3? Pergunta muito boa, viu? Porque exatamente... As perguntas são boas, nós estamos no mês de junho e nós temos um calendário religioso, calendário litúrgico. E Santo Antônio faleceu no dia 13 de junho de 1231, né? 791 anos atrás, né? Veja. E o santo é festejado pela partida dele para o céu, não é? Agora, dia 24, veja bem, não é? São exatamente 6 meses antes do Natal, não é? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, tem uma relação com o Natal, não é? Por isso foi colocada essa data. E São Pedro
São Paulo também, no dia 29 de junho, porque São Pedro foi martirizado lá em Roma. Se calcula que tenha sido nesta época, e se fixou, então, a Igreja Católica fixou esta data, então, para a festa de São Pedro, São Paulo. Que bacana. Então, agora você entende, eu também, né? O porquê que junho e julho são dias, aliás, são meses tão importantes, porque se comemora o dia do santo, né, no dia da morte, do martírio daquele santo. Então, por isso que a gente comemora São Pedro, São Paulo, São João e também Na realidade, São Pedro, São Paulo, São João e São Batista. São João Batista. São João Batista, na realidade, nós festejamos no dia 24 o nascimento. É o único santo. É o único santo. Que nós lembramos na natividade de João Batista. Né? Exatamente 6 meses antes do nascimento de Jesus. Bacana. Mas até agora eu estou impressionado que o padre falou que tem 80 anos, que eu não estou acreditando. Para mim tem 60. Obrigado, Will. Ô, padre, o senhor tem quantos livros escritos? Os 10. Ora eu chamo de padre, ora eu chamo de frei, mas é padre também, viu, gente? Sim, os mas 10 livros. Quantos livros? 10. 10. Biografias. Eu me especializei nesse gênero, que é o gênero biográfico, isto é, descrever um pouco a trajetória de vida das pessoas. Uau, e de quais, Santo Antônio, né? Santo Santa Antônio, Dulce. Santa Dulce. Inclusive de algumas personalidades mais recentes, né? Doutora Zilda Ars. Né? Excelente. Dom Luciano Mendes de Almeida, que é um dos fundadores, aqui sabe, da milícia. Sim. Da nossa campanha grande que é de evangelização, que é justamente a Rede Vida. E assim por diante. Que bacana, gente. Olha, hoje não podia ser melhor, né? Você que está curtindo aí em casa, que de repente vai sair para uma festa junina, você vai sair mais contextualizados. Sim. Mas agora, Cleber, por favor, faz uma caminha aí que eu quero mandar um recadinho para você. Este último final de semana, eu vivi uma experiência de missão muito forte, muito forte. Eu fui a Corumbá, que é o interior do Mato Grosso, né? E de Corumbá eu fui para Bolívia. Cadê o Cleber? Cleber, eu quero te ouvir aí. Eu fui para Bolívia. E lá na Bolívia eu tive contato com um povo muito, mas muito bonito, simples, sofrido, por toda a realidade que a Bolívia vive. Da Bolívia, eu saí e fui para Pedro Juan Caballero, Paraguai, divisa com o Brasil, de um lado Ponta Porã e do outro lado Pedro Juan. Também uma realidade dura, né? Nós sabemos de toda a realidade de fronteiras, o problema do tráfico e tudo mais. E lá eu vi uma juventude e também famílias buscando Deus com uma verdade. Então, eu quero hoje dizer a você, jovem, você que hoje se encontra próximo de uma paróquia, próximo de um grupo de oração, você que tem mais chances de se encontrar com Deus. Eu visitei 2 realidades onde os jovens que lá estavam faz um esforço imenso para buscar a palavra de Deus. Correm até riscos para buscar a palavra de Deus. São verdadeiros heróis, pais, mães, filhos. E enquanto eu pregava para eles, e um exercício enorme de pregar em espanhol, mas na verdade quem estava pregando eram eles, com o testemunho deles, de buscar Deus, de ir à missa, de enfrentando realidades difíceis, perigosas. E aqueles sacerdotes que lá estavam também, que cantavam, que dançavam, que pregavam, que celebravam a missa, que estavam junto com aquele jovem. Eu fui vendo aquela cena, falei, meu Deus, que coisa mais linda. Fui para pregar, mas na verdade quem pregou foram eles, pelo exemplo deles. Portanto eu digo para você, Jesus disse que o caminho seria estreito, que a porta seria estreita. Porta larga é a porta do erro, do pecado, da facilidade. A porta estreita é aquela porta da disciplina, é a porta da constância, é a porta da ascese, é a porta que você põe na sua cabeça, olha, eu vou fazer a coisa certa e eu vou lutar para isso. E um dia você vai crescer, vai se tornar um adulto,
vai adquirir sabedoria, vai chegar como aqui o Frei, aos 80 anos, bem, se Deus quiser. O adulto, o ancião, ele é o jovem que deu certo. O jovem que deu certo, viveu muito, adquiriu sabedoria, e pode olhar para um outro jovem, seja seu filho, seja seu neto, seja seu sobrinho, seja o amigo, o filho de um amigo, e pode dizer para ele: eu sei o que você está passando, eu venci, e pode nos dar o bom conselho. Portanto, hoje, você jovem que está me vendo agora, você tem a oportunidade muitas vezes de conversar com seu pai, com o seu irmão mais velho, com um tio, com um amigo do seu pai, da sua mãe. Quando você perceber que essa pessoa acumulou sabedoria, busque também um bom conselho. Antes de tomar uma decisão, converse com seus pais, pergunte a opinião deles, e nunca pense que o seu pai não sabe nada. Para você saber mais que o seu pai, você vai ter que viver mais que ele, vai ter que ter tantas experiências como ele teve, para você adquirir, através dos sabores da vida, a sabedoria. Valorize cada momento que você pode ter com as pessoas mais velhas, porque elas te ensinam. Lembra quando sua mãe dizia assim para você: vem cá, ouça o que eu vou dizer. Quando a sua mãe dizia assim, ouça o que eu vou dizer, ela estava te ensinando, te dando um bom conselho. Quando você não cumpria aquilo que a sua mãe ensinava, e aí você voltava para casa e se dava mal, sua mãe dizia assim: também? Você não me escuta? Ouvir significa aprender. Escutar significa obedecer. Obedeça. Ouça. Porque você tem que ser aquele jovem que um dia deu certo, se tornou adulto, se tornou ancião e pode formar uma outra pessoa. Vida louca é só em filme, é só em dramaturgia. Na vida real, serve não, tá bom? Mas agora nós vamos ter o nosso café bolinho teologia presencial, ao som dessa banda. Vem pra cá o meu querido professor Felipe Santos. Chega mais. Cumprimento o Frei aqui, ó. Rapaz, você acredita que o Frei tem 80 anos? Ô, louco. Não, eu não tô acreditando até agora. Ó, pele de bebê, né? Obrigado. Um exemplo, Frei, o senhor é um exemplo para nós hoje aqui. Você está parecendo o Woody, cara. Tá parecendo o Woody do Toy Story, né? Faltou alguém vir de Buzz aqui. Vem cá, vamos tomar um café. O senhor toma café, Frei? Quer um cafezinho? Por que não, né, Frei? Opa! Olha, tem 3 xicrinhas aqui. Tá aqui a sua xicrinha. Quando a gente faz um brinde antes, aqui, Frei, do quadro, porque esse quadro é um incentivo à juventude. Vem cá, vamos fazer um brinde aqui. Adriana, depois a gente... Tá sem açúcar, viu? Sem açúcar. Opa! E quem fez o café hoje? Foi o pai? Foi o Paulinho. Foi o Paulinho? Foi o Paulinho. Paulinho? Paulinho é o cara daqui da recepção, gente, é top. Paulinho é top. Tamo bom de café, né? Ó, Paulinho e o pai. Tá bom? Aprovado. Tá aprovado. Teve um dia que esqueceram, lembra? Que botaram o café no começo do programa e a gente teve que tomar o café gelado. Você lembra disso ou não? Eu lembro. Foi o pai não, né? É o tipo de coisa que não dá pra esquecer. Rapaz, eu tomei um gole daquele café frio que eu, olha, meu Deus do céu. Vem pra cá, Felipe Santos, vamos conversar hoje sobre Santo Antônio. Santo Antônio. O santo casamenteiro. Que história é essa? Vamos lá, Deixa eu chama seu lugar chegar pra aqui. esse lado aqui. Como é que é isso? Olha só. É fato? É lenda? Um pouco dos dois, um pouco dos dois. O que eu acho interessante disso é porque mostra... Deixa eu só explicar. Ô, galera, não é todo programa que o Felipe vem de óculos de sol, assim, não, viu? É porque hoje a gente tá no clima, tá legal? Estamos no clima. Estão parecendo aquelas duplas sertanejas. Como é que era aquela dupla sertaneja, Rinaldo, que a gente gostava deles? Que o cara era guitarrista bom demais? Edson e Hudson. Inclusive, Edson e Hudson, eles estão ainda em atividade. Edson e Hudson, eu continuo sendo fã de vocês, tá bom? Encontrei com eles uma vez voltando de Portugal, e hoje nós estamos parecendo meio Edson e Hudson aqui, cara. Ó, eu sou o Hudson, né? Porque é o Hudson que tocava guitarra e usava chapéu. É isso? É o Hudson, né?
Hudson, Edson, um abraço para vocês. Vamos lá, aqui, vamos para o que interessa, vai lá. Eu acho interessante isso aí, porque mostra como que as culturas elas vão se misturando ao longo do tempo. Nada começa por uma simples invenção, né? Tem sim um fundo de verdade, né? Mas é legal que essa devoção, essa história, essa fama vai atravessando continentes, vai atravessando o oceano, chega em uma outra cultura, um outro país, uma outra história, um outro povo, e você tem uma mistura, né, de fé, um pouquinho de crendice popular, mas nada que vá agredir, né, que bom, a doutrina. E aí é interessante o seguinte, pode colocar o primeiro... Coloca o primeiro desenho. Nossa, aqui, opa. Nós temos aqui Olha Portugal. Só, você fez um Dizem aí, entre 1191 a 1195, que ele vai nascer aqui, porém, vai ter a sua vida aqui em Pádua. Então... Nasce em Portugal e vem tem a cá. Vida na Itália. Isso. E aí é interessante o quê? Porque você tem, ao longo de muito tempo na sociedade, o seguinte, você tem uma família. Não tinha vestibular, não tinha um encontro vocacional como nós temos. Então, geralmente o filho mais velho, ele herdava os negócios da família, não é só uma questão de bens, mas de continuar a identidade daquela família. O segundo filho era para a igreja, né? E as filhas, elas seriam responsáveis assim, não, vocês vão casar, não tem muito o que escolher. Quando o primeiro filho, ele simplesmente, não é isso, eu quero ser padre. Era um choque para a sociedade, porque não era o comum, né? Hoje nós temos, graças a Deus, um sistema, uma cultura que entende como normal você seguir a sua vocação, você dizer não para alguma coisa, dizer sim para alguma coisa. Naquela época, era meio que um absurdo. Meio que regra. Isso, não é que uma das... Pegar como exemplo, né, São Francisco, vai influenciar diretamente esse santo. O fato dele largar a família de mercadores ali era um susto para a sociedade. Então, aqui é interessante que nós estamos falando realmente aqui, né, do velho mundo, um continente mais antigo, outra realidade, outros tempos, outros recursos. E também, nós estamos falando de alguém que vai fazer a sua opção pela vida religiosa e, em especial, pela vida que ele vai seguir, ele vai olhar para os mais necessitados daquela época. Pode passar... Segundo desenho. Para o segundo desenho. E aí é interessante que ele nasce, né, com esse nome, Fernando Bulhões, e vai passar a ter uma outra identidade, né? E vai ser conhecido como Santo Antônio. Então é bonito ver que a conversão e a vida desse santo, ela não é simplesmente trocar de hábito. A conversão, se você for ver o processo na vida de alguém, ele é cultural, ele começa com novos hábitos, ele começa com novas atitudes, ele começa com a recepção, a construção de um novo sentido de certo e errado, o que devo fazer, o que não devo fazer. O seu parâmetro não é mais o que a sociedade espera de você, mas é o que Deus plantou no seu coração. A sua vocação começa a ser a sua bússola. E é isso que aconteceu com ele. Então, nós temos aí uma primeira grande, podemos dizer assim, revolução naquela cultura. Por isso que eu acho interessante quando nós falamos de santos aqui, porque nos livros, quando nós olhamos nas imagens, a gente esquece que isso foi um impacto muito forte na sociedade naquele momento. E temos uma pergunta. Pode fazer, irmão? Eu queria perguntar justamente sobre isso. Por que Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro? E mais uma, por que as pessoas solteiras colocam um santo de cabeça para baixo? e nós vamos chegar nisso agorinha. O que acontece? Ele, em específico, não tem, vamos lá, um trabalho, publicações, não foi a especialização dele, podemos dizer assim,
Aí você, quer saber? Me converti, o que eu vou fazer da vida agora? Vou desencalhar as pessoas, é isso que Deus quer para mim. Não foi isso. O que acontece é que naquela época, para a menina casar, tinha que ter o dote, ela tinha que saber cuidar da casa, ela tinha que saber os deveres de casa, administrar um lar e tal, essas coisas. E o homem ia fazer, geralmente, o trabalho do pai. Se o pai era ferreiro, ele seria ferreiro. Se o pai era soldado, ele seria soldado. Se o pai era artesão, ele seria artesão. Só que, para você casar alguém, era um negócio muito mais da família do que dos noivos em si. Não tinha muito essa coisa, vou conhecer alguém aqui e ver no que dá. Não era assim. E aí que o quê? Era difícil para algumas famílias, algumas meninas, achar o marido, porque você tinha que fazer ali a roupinha da criançada, igual nós fazemos o enxoval hoje, né? Preparar tudo, né? Só que hoje você compra pela internet, naquela época não tinha, você tinha que fazer. Então, se você não tem a matéria-prima para fazer, se você não tem alguns recursos para você, digamos assim, entre aspas, né? Ser comprada, né? Ia ficar difícil de você arrumar um marido. Então, ele ajudava essas pessoas, né? Fazia ali... Ele facilitava com que essas coisas intercedia, pedia ajuda, essas coisas. E aí a coisa começa a criar essa fama. Com o passar do tempo, né? Agora a gente vem para o nosso continente. Muito tempo depois, você tem um tempero que só o brasileiro tem, que é de elevar as coisas ao infinito. E aí, o que acontece? Você pensa no seguinte, eu vou pedir para Santo Antônio porque alguém lá atrás me falou que funciona. Mas e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? E, de repente, quando você ficou bravo com Santo Antônio, você jogou a imagem dele no chão, aconteceu que você conheceu alguém. Aí, o que acontece, né? É a ciência. Peguei essa imagem, joguei no chão, deu certo. Então é isso que tem que fazer, né? Tem que virar de ponta cabeça, tem que pôr na geladeira, tem que jogar... já é a crendice popular. Mas se coincidentemente deu certo para alguém, isso vai se espalhando, né? E acaba que a fama dele vai crescendo dessa forma. Que se você for ver na origem, não está tão errada, só que a nossa capacidade de exagerar tudo, né, o nosso tempero de brasileiro, né, isso acaba... E eu acho que isso também é o que lá no céu diverte o céu. Eles devem dar muita risada disso. Os santos também se divertem vendo nós seres humanos criando tanta coisa sobre eles. Mas tem mais pergunta? Então, bater uma aqui. Além de santo casamenteiro, o Santo Antônio é santo de mais alguma outra coisa? Então, tem um milagre dele, quando ele vai falar, digamos assim, de forma direta, né? Vai falar com os peixes, porque ele vê que muitas pessoas ali no território, como vocês viram no mapa, não se importavam mais tanto com a doutrina, e também ele viveu num tempo muito difícil, de um enfrentamento muito direto com a heresia dos cátaros. Então, você tinha, muitas vezes, uma igreja que precisava fugir de perseguições por causa de uma linha filosófica que deturpava por completo a doutrina. Você tinha as pessoas que tinham medo de ficar nesse fogo cruzado, e você tinha as pessoas que ficavam na dúvida, vamos para onde? Né? Num tempo de pouco acesso a livros, não era todo mundo que conseguia ler, não era todo mundo que tinha condições de adquirir livros, de frequentar bibliotecas, então ficava difícil. Então ele tinha essa, como podemos dizer assim, essa moral, essa fama de que alguém que está falando certo, o que ele está falando é correto, e um grande milagre, né, um grande orador, um grande intercessor, é que quando ele fala assim, já que vocês não estão me ouvindo, eu vou falar com os peixes, e acontece que os peixes vêm para ouvi-lo. Então, muitas pessoas, não que ele seja, digamos assim, de causas impossíveis, mas acabam olhando para ele como um modelo de fidelidade à doutrina,
de amor pelo Evangelho, né? Falar que seja com os peixes, que seja, sei lá, com pedras, mas não desviar do caminho. Então, além de santo casamenteiro, né, ele também é conhecido como um cara que ama de forma muito profunda, né, a doutrina. Podemos próximo desenho, passar para o próximo desenho. Último. Vamos lá. E aqui é interessante o seguinte, a conversão dele, a vocação dele até hoje nos ensina isso. A bússola, não só do coração. Uma vez um padre falou isso, eu achei super legal. A gente tem o costume de entregar o coração para Deus e esquece de entregar o cérebro também, né? Isso é muito importante. Mas é interessante que é um personagem que ele colocou a bússola, né, no sentido. Qual é o seu norte? É a vocação. Então, a conversão dele é algo cultural, é algo também religioso, é algo que impactou a sociedade de todas as formas, mas num sentido positivo. Foi o amor dele pelo Evangelho, foi o amor pela Eucaristia, foi o amor pelo seu chamado que fez com que ele começasse essa fama. Não foi a revolta, não foi uma revolução, foi o amor, né? Assim como... Aliás, os grandes revolucionários da nossa igreja se tornaram grandes revolucionários pelo amor. Pelo amor. Então, fiz questão de colocar esse desenho, né? O amor ao Sagrado Magistério, a tudo que a igreja viveu, isso o conduziu e que isso acabe conduzindo nós também. Põe o Café Bolinho em Teologia aqui para a gente encerrar, porque... Para encerrar... Tá aqui, ó, www.professorfelipesantos.com.br. Entra lá, tem muito curso bacana e tem novidade chegando por aí, né? Tem novidade chegando por aí. Tem novidade chegando por aí. Você com certeza vai gostar das novidades. Entra lá, www.professorfelipesantos.com.br. Professor Felipe Santos, que além de ser teólogo, historiador, também é faixa preta em taekwondo, jiu-jitsu, desenhista, baixista e apresentador de televisão. Beleza? E outra coisa também, o cara é um gato porque é meu filho, é minha cara. Tá bom? Então tá jóia. Entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Valeu, professor Felipe Santos. Gente boa demais, agora. O cara me deu um trabalho quando era pequeno, mas depois deu certo. Ficou bom. Bom, Adriana, canta para nós, escolha sua. A vida é feita de escolhas, né? Hoje o programa está bem nessa temática, né? Você falou dos jovens lá, que você foi para pregar e saiu de lá vendo que eles pregaram, né? É verdade, eles pregaram com exemplo. E na vida é assim, a gente faz as nossas escolhas. Como esses jovens que estão lá, fizeram a escolha de buscar o que é bom, de buscar o amor. Diariamente a gente é colocado nesse contexto da escolha. Por isso nasceu essa canção, porque a escolha é sua. O que você quer deixar como legado? Que legal. Vamos lá. Está faltando coragem para mudar de vida, porque não é fácil fazer a renúncia do que parece bom, mas nos afasta de Deus. Sim, você está diante da estrada da vida e tem que escolher se alimenta o egoísmo, a vaidade que o mundo lhe oferecer, ou se você quer viver na busca de sempre amar e não fazer o mal a ninguém, lembrando de agradecer tudo aquilo que a gente tem, os ensinamentos daquele que mais nos amou. De que adianta ter dinheiro, de que adianta ostentação, de que adianta ter de tudo nesta terra de ilusão. Tudo aqui é passageiro, o que importa é o coração, o legado que deixamos ao passar neste mundão.